Como é fácil, irmãos, governarmos estabelecendo o objetivo do governo como sendo a nossa própria glória e o nosso próprio bem, e, consequentemente, nós estabelecemos leis e regras que visam unicamente aquilo que eu proponho, isto é, a glória pessoal e o meu próprio bem. Quando nós temos em vista não aquilo que é a glória de Deus, nós normalmente faremos isso. Nós estabeleceremos caminhos que não são os caminhos de Deus, cujo fim não é a glória de Deus, mas a nossa própria glória. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele conta literalmente a história de algo que começou muito bem, mas tem algo errado nela. Você vai perceber que no final da última exposição nossa, em 1 Samuel 14, como conclui o verso 23, veja que não faz muito sentido o que vai acontecer agora. Veja como terminou o 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, a batalha passou além de Bet-Aven. O Senhor livrou a Israel naquele dia. Mas esse livramento, a vitória de Israel sobre os inimigos, teve um custo muito grande, teve um custo elevadíssimo. E o custo foi o desejo de Saul de receber a glória que só pertence a Deus. Veja como começa o verso 24, irmãos, como uma ruptura imediata no texto. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia. Ora, que coisa! Havia ali o Senhor lhes deu vitória, e a vitória era para ter grande regozijo no meio deles, mas o que o texto diz na sequência é, eles estavam angustiados ali. Por que eles estavam angustiados? O verso 24 mesmo responde, e ele diz assim, irmãos, porquanto Saul conjurara o povo dizendo, maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Para que me vingue de meus inimigos. Olha quantas vezes ele fala de si mesmo. Para que eu me vingue dos meus inimigos. Ele estabelece uma regra que tinha um propósito. Ele iria se vingar dos seus inimigos. E ele então criou uma regra. E a regra, ela é louca, sem sentido. Como é que alguém vai para a batalha e não come? Como é que alguém vai para um campo de batalha e não tem o que comer? E pior, eles são obrigados a não comer, mesmo quando tem comida. Porque foi um juramento, e ele colocou uma maldição sobre eles. Maldito aquele que comer. Antes desse tempo, diz o texto sagrado. Maldito o homem, como diz o verso 24, antes de anoitecer. Maldito que fizer isso. E aqui você vai encontrar, então, a alma do texto, irmãos. Saul queria se vingar dos seus inimigos, e com o propósito de cumprir isso, ele criou uma regra e uma lei em que o povo foi obrigado a cumprir, e esses homens de guerra se cansaram na batalha, eles estavam exaustos. Veja como isso é citado de outras maneiras no texto. Preste atenção comigo, por favor, ainda, irmãos, no versículo seguinte, 25. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Agora, olha o que acontece com Jonatas quando come, que estava na batalha também. No final do 27, molhou no favo de mel, final do 27,
E levantando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Veja que coisa, os seus olhos voltaram a brilhar. É como se ele tivesse quase zerado ali de glicose, vamos chamar assim, não tinha força, não tinha energia, e quando ele coloca um pouco, é como se ele voltasse à vida. É como se ele voltasse à vida. Mas não, veja o verso 28, o final do 28. Maldito o homem que hoje comer pão. Aí o autor coloca, estava exausto o povo. Quantas vezes ele vai repetir isso, irmãos? Eles estavam cansados. Voltou a vida aos seus olhos. Que decisão, não é? Por que Israel estava angustiado? E a explicação já foi dada no próprio texto. Por que os soldados estavam angustiados? Porque simplesmente Saul deu uma ordem louca. Podemos dizer assim. A história conta que Napoleão, não é, ele dizia o seguinte, ele dizia que os soldados marcham sobre os seus estômagos. Eles marcham sobre os seus estômagos. Ele não estava preocupado com a sua tropa, Saul não estava preocupado com a sua tropa, e para mencionar, podemos dizer assim, irmãos, a vitória, ela tinha um objetivo que era sua, mesmo que os seus homens fossem destruídos. Saul tinha um foco central, era ele mesmo, era centrado nele mesmo. E quando o foco é esse, veja só, irmãos, quando o ponto central é o egocentrismo, a glória pessoal, a vingança pessoal, a força pessoal, o poder pessoal, quando isso acontece, você vai perceber as consequências disso. O que ele traz é dor, sofrimento, angústia e muita insatisfação por parte daqueles homens. Você sabe que Saul já vem demonstrando isso há algum tempo na sessão. O capítulo 15, que nós vamos começar a expor, vamos expor a partir do próximo domingo, o capítulo 15 é o momento crucial quando ele tem literalmente o seu reino rejeitado, o seu governo rejeitado pelo profeta. O Senhor vai rejeitar completamente aquilo que ele desejava fazer. Só que naquele dia, irmãos, ele demonstrou abertamente, que a religiosidade dele não era submeter-se à palavra de Deus, mas a estabelecer suas próprias regras. Ele não se importava com aquilo que era santo. Ele tomou o lugar do profeta e do sacerdote quando ele ofereceu, antes do tempo, o sacrifício. Ele mandou chamar a arca para que pudesse saber a vontade de Deus. Quando a guerra já estava acontecendo, ele disse, eu não quero saber o que Deus tem para falar, a vitória já é nossa. Então, ele lida com as coisas de Deus de maneira estranha. Gente que tem a mente celestial dessa natureza não serve para as coisas dessa terra. Gente que pensa nas coisas de Deus apenas como aquilo que é proveitoso para mim. Quando não é proveitoso, eu rejeito. Gente assim não serve para lidar com as coisas desse mundo. Não funciona. Então, olhando para essa história como um todo, podemos observar aqui, irmãos, 2 pontos e 2 lições que eu posso dizer, 2 lições fundamentais para nós. 2 lições fundamentais. Primeiro, quando Saul impõe esse voto ao povo, Saul estava requerindo mais do povo de Deus do que o próprio Deus havia pedido ao povo.
Saul estava pedindo do povo mais do que Deus requeria deles. Isso é o que Paulo vai dizer aos Colossenses. Queria que você, por favor, abrisse o texto comigo lá, Colossenses no capítulo 2, no verso 23, o apóstolo Paulo descreve assim isso que está acontecendo. 2:23 ele fala: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade. Veja, a expressão culto de si mesmo. Culto de si mesmo. E aqui ele usa a expressão e falsa humildade. A adoração que é imposta ao povo segundo regras que não pertencem à própria ordem de Deus. É aquilo que é ordenado às pessoas, mas que Deus não ordenou. Aquilo que é colocado para as pessoas obedecerem, que Deus não havia determinado. O que foi exatamente que Paulo coloca como fruto disso no texto de Colossenses? Ele diz: ora, esse culto de si mesmo e da falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Esse tipo de adoração, esse tipo de culto em que é imposto às pessoas aquilo que Deus não impôs, que é ordenado às pessoas aquilo que Deus não ordenou, não tem valor nenhum contra a sensualidade, contra a luta, na nossa luta contra o pecado, em hipótese alguma. Essa foi, irmãos, isso que aconteceu no tempo de Cristo, muito claro. Os fariseus faziam isso na época de Cristo. Eles elaboraram um sistema de justiça ritual acima daquela que Deus havia ordenado na sua própria palavra. E o Senhor lá em Mateus 15:9, aplicando Levítico 29, vai dizer: em vão eles me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Em vão eles me adoram. Aqui está literalmente o julgamento sobre eles. Em Mateus, no capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo descreve isso, dizendo que aquilo que eles fazem levam à própria destruição. É o que vai acontecer no texto de 1 Samuel, é o que acontece lá em Colossenses, é o que acontece nas palavras de Cristo aqui em Mateus capítulo 23, versículo 4, diz assim o texto sagrado: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nem com o dedo querem movê-los. O culto de si mesmo. O homem foi entronizado aqui. Qual o resultado, irmãos? Trágico. Qual o problema da natureza humana? É isso. O homem quer adorar segundo o seu próprio coração. O homem quer viver segundo a sua própria vontade. Como que a solução dos nossos problemas é a natureza do nosso problema? É o nosso problema mesmo. Eu não posso resolver o meu problema com esse problema. Ora, o que Saul estava propondo ali era uma regra, um princípio que era além daquilo que Deus havia colocado sobre eles para poder satisfazer a si mesmo. Ele queria se vingar dos seus próprios inimigos. Se vingar dos seus próprios inimigos. Uma segunda lição importante que podemos aprender aqui, irmãos, é que o pecado que Saul comete impondo aquilo que Deus não havia ordenado, você vai ver que é uma tragédia o voto que ele faz, a ponto de no final não ser obedecido. E no final ele ser desmoralizado diante da sua tropa. Você vai lembrar que dos versos até o 23 do capítulo 14, Jonatas salvou a tropa. Agora a tropa vai salvar Jonatas. Eles vão se colocar em favor dele. Não, foi Deus quem o usou, foi Deus quem fez isso por meio dele.
E a ordem de Saul é desrespeitada, desonrada pela sua própria tropa. Só que outro ponto e outro requerimento aqui interessante é que isso leva não apenas a isso, mas é agravado, irmão, os males que vêm são piores do que aquilo que ele mesmo propôs. Foi difícil para os homens cumprirem aquilo que havia sido dito, mas o que ele vai colher é pior. Ele vai colher o que é pior. Fazer aquilo que Deus não ordenou traz exatamente essas consequências, né? Veja o que vai acontecer. Se você olhar para o verso 25 a 27, você vai perceber que você vai olhar para o que vai acontecer com o filho dele, com Jonatas. Todo o povo chegou ao bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Só que ninguém teve coragem, todos estavam ali angustiados naquela situação, mas naquele contexto, ninguém teve coragem de comer. Jonatas não sabia disso, não ouviu a conjuração do pai. E ele chega, ele estava exatamente como os soldados, quase sem vida. Aí ele encontra mel no chão. Ele pega o bordão, toca e leva à boca. E como se a vida dele voltasse, os olhos voltaram a brilhar. Como diz o final do verso 27. Ele come. Só que, naquele momento, você vai encontrar ele quebrando um juramento que ele não conhecia. Veja que o narrador deixa muito claro isso, irmãos. No 27 diz, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, no início do 27. Jonas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Então, ele não sabia de fato. O narrador é claro aqui. Só que isso levou com que Jonas tivesse uma reação irada, irmãos, quando ele foi desafiado pelos outros homens. Veja o verso 28 a 30, o que Jonatas vai fazer. Então respondeu um do povo, teu pai conjurou solenemente o povo e disse, maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonas, meu pai turbou a terra. Meu pai turbou a terra. Você sabe que essa palavra turbar aqui, não é, ela tem um significado interessante. Ela é usada, por exemplo, irmãos, para descrever o que acontece lá com Acã. É a descrição daquilo que ocorre lá com Acã. Literalmente, você vai encontrar isso. Então, por exemplo, lá em em Juízes, Josué mesmo, capítulo 7, verso 25. Josué 7, 25, diz o texto. Deixa eu voltar um pouco, depois a gente vai para Juízes 11. Mas em Josué 7, verso 25, que é a história de Acã. Você vai encontrar no capítulo 7 de Josué a história de Acã. E aqui nessa história, no verso 25, veja o que diz o texto sagrado. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou e depois de apedrejá-lo, queimou-os. É interessante, ele diz, olha, porque você conturbou Israel, o Senhor hoje vai te conturbar. E a palavra é exatamente a mesma usada aqui por Jonatas. Jonatas vai dizer literalmente isso, irmãos. Ele fala, meu pai turbou a terra, conturbou a terra. Que coisa impressionante. Os atos dele são aqui descritos assim. Você vai perceber, por exemplo, que o nome de Acã, lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 2, 7, o nome de Acã vai mudar lá no texto, vai ser Acar, que é literalmente a palavra hebraica para conturbar. O nome dele vai ser mudado ali, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, verso 7. Ele é aquele que conturbou Israel. E isso tem consequências
Veja, o ato dele trouxe juízo sobre Israel. E é isso que está acontecendo aqui. O que Saul acabou de fazer está trazendo grande devastação para Israel, quando ele trouxe uma prática, quando ele ordenou algo que Deus não havia ordenado, e ele foi além daquilo que Deus havia dito. Mas o sábio Salomão usa essa mesma palavra para mostrar que essa conturbação tem resultados negativos em todos os aspectos. Veja, por favor, 2 textos em Provérbios 15. Por favor, apenas Provérbios capítulo 15, verso 6 e verso 27. Provérbios 15, versos 6 e 27. Veja o que diz a palavra de Deus, irmãos. 15, verso 6, diz assim: na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. O fruto do perverso é a perturbação. O que eles fazem produz isso. Veja, no mesmo capítulo 15, verso 27 de Provérbios, ele diz: o que é ávido por lucro desonesto transtorna, isto é, literalmente, irmãos, perturba a sua casa. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Transtorna a sua casa. O que nós vamos ver nas palavras são essas. Meu pai, ele turbou a Israel. Vou repetir aqui com os irmãos, nas palavras do próprio Jonatas: meu pai turbou a terra, ora vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Um pouco deste mel. É tão interessante porque a vitória poderia ter sido maior, não foi porque eles não tinham força. Ele trouxe grande prejuízo. Ele não trouxe bênçãos para Israel. A decisão trouxe grandes consequências para o povo, negativas nesse caso. Se você olhar comigo, por favor, no verso 30 ele diz: quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos, porém desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Que coisa, como que facilmente impor sobre os outros aquilo que Deus não ordena trouxe grande prejuízo para o seu filho e prejuízo para toda a nação de Israel. Agora nós vamos para um outro elemento negativo, irmãos. Isso conduziu o povo ao pecado, que vai acontecer dos versos 31 a 35. O que foi que aconteceu lá? Veja bem, naquele dia feriram, porém aquele dia os filisteus desde Micmais até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo e lançando-se ao despojo. E aqui o narrador está justificando os atos dele agora. O que é que eles vão fazer? Tomaram as ovelhas, bois e bezerros, os mataram no chão e os comeram com sangue. Aqui eles transgrediram a lei, porque em Levítico 17, 10 a 12, vai dizer que você não pode comer carne com sangue. Mas ali eles, entendem, irmãos, o ato, a decisão, a falta de sabedoria de Saul levou a toda essa tragédia que você está vendo aqui. E eles pegam naquele momento, eles pegam os animais e matam e comem com sangue. Literalmente com sangue. Qual a razão, irmãos? A razão já é dita no texto. Não é? E é claramente que o sangue é aquilo que purifica, é aquilo que dá vida. É o que vai ser descrito em Hebreus capítulo 9, literalmente. É o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Mas, literalmente, irmãos,
O que acontece agora nesse texto, eles não estão raciocinando, eles estão cansados ao extremo. Os olhos não brilham, não há vida, não há força, e eles passam a agir como animais. Como animais. Infelizmente, Saul começa a colher os frutos dos seus atos. Os frutos dos seus atos. Pela primeira vez o texto vai descrever, venha comigo por favor ainda na mesma seção, quando diz assim, disto informaram a Saul, dizendo, eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele, procedeste aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul, espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe, cada um me traga ao seu boi e sua ovelha, e matai-o aqui, comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um seu boi, de que já lançaram a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Vê que coisa o narrador descreve. Esse foi o primeiro altar que ele chega para edificar. Ele reconhece que eles pecaram, e ele então diz, nós vamos fazer aqui o sacrifício ao Senhor, para que Ele nos perdoe os pecados. O ato que ele tomou levou um povo ao pecado. Você parou para pensar um pouco nisso, irmãos? Quantas vezes você vai encontrar, por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte à igreja, não irritei os vossos filhos. Veja, vocês precisam, os filhos devem obedecer aos seus pais, mas os pais devem educar os seus filhos no temor do Senhor, mas ele diz, pais, não irritei os vossos filhos. O que que Paulo aqui está ensinando, irmãos? Como é que um pai irrita um filho? Como é que aqueles homens foram irritados por Saul? Quando os pais estabelecem leis para os seus filhos que não são bíblicas, que não têm padrão escriturístico. Você vai perceber muitas vezes, né? Normalmente você tem regras, você viveu uma época muito forte no nosso meio aqui. Por exemplo, não, o jovem ele só pode namorar com uma moça quando ele tiver já o seu emprego, ganhando e tendo condições para casar. Aí veja, isso é um princípio bom, eu acho muito bom. Mas você não pode, irmãos, colocar isso como uma ordem bíblica. Isso é sábio, isso é bom, mas isso necessariamente não tem aqui uma ordenança de Deus. Então, cuidado para que você não imponha sobre seus filhos alguma coisa que não é necessariamente uma ordem divina. E o que é que vai acontecer no final do dia? Você leva o seu filho a odiar aquilo. Porque ele passa a te obedecer só porque você está na frente dele. Quando você sai, ele vai fazer o que ele quer. O coração dele não foi alcançado, porque você não alcançou com a verdade. Você simplesmente impôs sobre eles regras que não têm padrão. Isso é fundamental, e aqui eu preciso dizer, irmãos, é claro e é fundamental que você tenha princípios na sua casa, eduque seus filhos, mas cuidado para não impor sobre eles regras que não têm fundamento nas Escrituras Sagradas. Pode ter bom senso, pode ser coisa boa, mas cuidado para você não tratar isso como sendo ordem de Deus. Logo, todo mundo que não faz aquilo está pecando. Mas é óbvio que todo jovem, você tem que ensinar ao seu filho que para ele casar, ele precisa ter, no mínimo, condição. Você não vai deixar o seu filho namorar com uma moça com 13, 14 anos de idade. Ele não tem tempo para isso. É óbvio que você tem que evitar essas coisas. Ele tem que ter um mínimo de maturidade. Mas o cuidado aqui, irmãos, é para que você não crie regras que Deus não estabeleceu. Porque o fruto disso não é bom.
A mesma coisa quanto à questão da educação dos filhos. Então, muitos pais se sentem equipados, olha, eu vou tirar o meu filho da escola porque eu tenho que ensinar em casa. Veja, é bom, se você pode ensinar em casa, é muito bom, é bênção de Deus. Mas o pai não peca se o filho está na escola. O pai peca, sabe quando, irmãos? Quando ele não educa os seus filhos, isto é, quando ele não é aquele que toma a rédea da educação, ele não entrega isso a terceiros, ele não terceiriza a educação dos seus filhos, ele faz isso, estando o seu filho estudando em casa ou na escola, quem tem a rédea da educação é o pai e a mãe, não importa. Então, cuidado para que você não vá criando um monte de regras e não tenha como sustentar isso. Como é sério tantas vezes, irmãos, e aqui é o que está acontecendo. O resultado da ordem de Saul está levando a tragédias sobre tragédia, tragédia sobre tragédia. Porque não é fundamentado na palavra de Deus. E você vai perceber que isso levou à diminuição da vitória de Israel, como nós vimos no verso 36 ao 37. Uma decisão que levou a tudo isso, pecado, a provável morte do seu filho, a destruição, e agora a vitória foi diminuída. Veja verso 36 e 37, irmãos. Disse mais Saul, desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram, faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote, cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. O Senhor não falou mais com ele. Que coisa. Sabe o que vai acontecer? Os filisteus naquela noite, vão fugir. Eles iam ser todos massacrados. Deus não fala mais com Saul. Ele não sabe o que tem que fazer. Os filisteus fogem. E agora Saul vai ser exposto completamente. Nos versos 38 até o 46. 45, mas o 46. Veja lá comigo, irmãos. Então disse Saul, chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Você vai ver, nesse momento, vai ser exposto. Por que o Senhor não está falando? Ele, Jonatas e o povo. Urim-Tumim foi lançado, caiu sobre os dois. Morra com quem tiver a culpa. Jonatas, que comeu sem saber aquilo que o pai havia votado e jurado contra o povo. Ele deve morrer. E naquele momento, Jonatas diz, eu estou pronto para morrer. Naquela hora, Saul disse, você vai morrer. O pai não teve misericórdia, você vai morrer. Que tragédia de decisão, que tragédia de decisão, irmãos. Aí agora que o filho vai ser morto, o povo se levanta contra o rei e diz, tão certo como vive o Senhor, ele não vai morrer. Então o povo agora olha para Jonatas e o salva. E veja, irmãos, no verso 45, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes foram para a sua terra. Não mais. Que coisa podemos analisar aqui, irmãos? Não haverá, irmãos,
regras extrabíblicas e regulamentações feitas em nome do Senhor que não tenham sido reveladas pelo próprio Senhor. Deus falou e disse o que Ele requer do seu povo. A Escritura somente, ela é suficiente, ela é regra de fé e prática. Adicionar as Escrituras, irmãos, adicionar as Escrituras cria literalmente pecados de ficção. Verdades que não são bíblicas, ou melhor, imposição de coisas que não são bíblicas, produzem pecados fictícios. Fictícios. Mas o efeito desses pecados estão além de ficção. É só você ver o que acabou de acontecer na história de Saul. Só você olhar para o que acabou de acontecer aqui. Isso então me faz pensar, irmãos, num outro rei que foi levantado pelo próprio Deus, Jesus Cristo, e que ele descreve a sua vontade ao povo e não é pesada. E é interessante como lá em Mateus, no capítulo 11, por favor, Mateus capítulo 11, no famoso texto de Mateus 11, a partir do verso 23, melhor, do 25, você vai encontrar Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é um chamado glorioso. Todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados. E o que é exatamente isso, irmãos? São aqueles que estão debaixo desse jugo de leis que não são a lei de Deus, que estão destruídos por regras que não pertencem a Deus. Pessoas que, como os fariseus, impunham sobre os outros aquilo que nem mesmo eles podiam carregar, eles traziam um grande pesar sobre as pessoas. Isso leva ao cansaço, a perder o brilho dos olhos, a não conseguir avançar, a ficar exausto, a perder a esperança e ver as consequências disso em todas as áreas da vida. Jesus diz: vinde a mim. Que diferença de Saul? Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Ele diz quem ele é. Somai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E o Senhor está exatamente dizendo: ora, tudo aquilo que o Pai exigiu de mim eu fiz, tudo aquilo que Ele ordenou eu cumpri. Quantas vezes Cristo disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. No dia em que ele ora, em João 17, a oração sacerdotal, ele diz: Pai, tudo o que me destes para fazer foi feito. Está pronto, Senhor.
Paulo descreve Cristo em Filipenses dizendo: ele foi obediente até a morte, nunca desobedeceu à ordem do Pai. Porque o que o Pai exigia dele era santo, era para a glória dele e para o bem da igreja. Os seus súditos, os seus servos iriam ser beneficiados disso. A ponto, irmãos, eu citei já aqui o próprio Isaías no capítulo 50, quando ele descreve na oração, que são as palavras de Jesus Cristo. Ele diz assim, Isaías 50, preste bem atenção, irmãos, no verso 2 em diante, ele diz, deixa eu pegar aqui do 3 em diante, ele diz: eu visto os céus de negridão e lhes punho pano de saco por sua coberta. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Ora, ele não apenas me deu língua para falar ao cansado, ele me deu ouvidos para ouvir o que Deus quer de mim, o que ele requer de mim. E aí ele diz, veja que coisa gloriosa, irmãos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. O Senhor disse o que eu faria e o que seria de mim. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Eu não virei o rosto. Foi por eles que eu obedeci. Foi por eles que eu morri. Aprendei de mim a submissão ao Pai. Agora ele diz, gloriosamente, irmãos, vocês vão encontrar descanso em mim, para a vossa alma. Nessas batalhas, quando os olhos ficarem embaçados, nós lembraremos do próprio profeta Isaías dizendo: os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor não se cansam, nem se fatigam. Temos as nossas forças renovadas nele mesmo. E ele conclui: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Agora você vai me obedecer para o teu bem e para a glória de Deus. O que eu busquei, diz o Senhor, foi obedecer ao meu Pai. E vocês vão obedecê-lo para o seu bem. O que aconteceu comigo, acontecerá convosco. Morreremos e ressuscitaremos com Ele. Que diferença! E que grande benefício! Nós somos agora, irmãos, transformados à imagem do nosso Redentor. O Filho, o Rei obediente, trouxe bênçãos para todo o seu povo, para toda a sua igreja. A esse nós devemos seguir. A sua voz devemos ouvir, a sua palavra devemos obedecer. E assim nós estaremos como Ele requer de nós. Descansados, mesmo em meio às batalhas dessa vida. Porque confiamos plenamente dele. Eu quero convidar você nessa manhã a pensar nisso. Você que não conhece a Cristo hoje e que está debaixo de uma opressão das regras que você mesmo tem e que você não tem liberdade hoje para servir a Deus, porque está debaixo de jugo
Venha Jesus Cristo hoje e conheça aquele único que é poderoso para colocar sobre você um jugo e um fardo que você pode levar. Porque Ele levou sobre si aquele que eu não podia levar. Venha a Ele e encontrarás descanso para a sua alma. E a igreja do Senhor, aqueles que estão em Cristo, irmãos, não tentem viver segundo regras que não têm fundamento nas Sagradas Escrituras. Toda a doutrina, toda a regra, tudo aquilo que é requerido do povo de Deus precisa estar fundamentado na palavra de Deus. É nisso que nós vamos nos comportar, é assim que viveremos. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor, eu quero te dar graças nessa manhã, pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz e sermos desafiados, ó Senhor, a nos submetermos à tua palavra, aos teus mandamentos, aos teus ensinos. E porque nisso nós encontraremos descanso. Em ti nós seremos confortados, as nossas forças serão renovadas, a nossa alegria será renovada, os nossos olhos voltarão a brilhar. Ó, abençoa a tua igreja, Senhor, nos fazendo amar a tua palavra de todo o nosso coração, tendo prazer nas verdades do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.